afinal de contas, então, o que eu preciso deixar registrado aqui, gravado, para que você que está aqui comigo ao vivo saiba, você que vai me assistir depois, você que vai me conhecer no futuro, seja lá quanto tempo isso demore para acontecer. Eu acredito firmemente e fielmente que a Bíblia e que Jesus são suficientes para curar, tratar e libertar de toda e qualquer dor emocional, da alma, doenças psicológicas, doenças psicossomáticas, traumas passados, seja lá o nome que tenha ou que você queira dar. Eu creio fielmente e firmemente que a Bíblia é uma ferramenta poderosa de transformação de vidas, de transformação de mentalidade, de mudança de estado. Eu creio fielmente que não há necessidade, não é necessário, não precisa de nenhuma complementação à Bíblia, à palavra de Deus, ao Cristo morto na cruz e ressuscitado por nós. A minha confiança nisso, ela é fundamentada na própria transformação que o Senhor Jesus e a palavra de Deus fizeram na minha vida a partir do momento que eu aprendi a entender e a viver pelos princípios da palavra de Deus. Olá, Flávio, olá, Tati, bom ver vocês aqui novamente, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Hoje eu estou fazendo um pronunciamento para que fique gravado, registrado para o presente e para o futuro, a minha convicção no que diz respeito à Bíblia, à palavra de Deus e a Cristo serem suficientes para transformar a realidade de qualquer pessoa, tratando dores emocionais, traumas passados, qualquer tipo de problema de cunho emocional ou de cunho doença psicossomática que a pessoa tenha. Eu não vejo barreiras, eu não vejo limites para o poder de Deus agir na vida daqueles que o buscam, na vida daqueles que acreditam, têm fé e estão dispostos a buscar o confronto na palavra de Deus para serem transformados, para serem revolucionarem suas vidas. E por que eu quero deixar esse pronunciamento gravado? Porque hoje eu sou a pessoa que, já estando curada, buscou o conhecimento na terapia, na psicanálise, nas técnicas de coaching. Mas eu busquei hoje já curada. Para quê? Para que eu tivesse um conhecimento técnico de como essas terapias, como essas ciências abordam o tema da cura dos transtornos de cunho emocional. Eu precisava compreender como foi que eu alcancei essa cura sem passar por esses processos, para poder ajudar outras pessoas que creem na palavra de Deus, que creem na Bíblia, mas que ainda estão presas nas suas dores emocionais, nas dores, por vezes, invisíveis que carregam dentro de si. Oi, Rô, tudo bom, minha flor? Bom te ver aqui. Quanto tempo a gente não se fala, hein? Então, hoje, já curada, eu busquei essas ferramentas. Porém, quando eu estava na minha dor, quando eu estava na minha dor, para você, Rô. Olá, Gi, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Quando eu estava na minha dor, vivenciando a minha dor, a depressão que me assolava e a dependência emocional que eu tinha do relacionamento anterior, quando eu estava sendo consumida
pela minha culpa, e eu não sabia ainda não dava nome à minha dor, tanto é que eu só consegui curar a dor quando dei nome a ela. Eu não entendia que era, eu estou com depressão porque eu passei por um processo de trauma que eu me sinto culpada e por causa disso, essa culpa, ela me está dilacerando a minha alma, está acabando com os meus pensamentos, está invadindo todas as células do meu corpo e fazendo com que o meu corpo, o meu cérebro, enfim, libere hormônios do estresse e roubem os hormônios do bem-estar. Eu não entendia, eu não compreendia todo esse processo. Até porque quando a gente está vivenciando a dor, quando você está dentro do processo de dor, você fica um tanto quanto cego, um pouco surdo também, sabe? Você não enxerga aquilo que está às vezes bem na sua frente, você fica sem ouvir, sabe? Aquilo que é fundamental, principalmente a voz de Deus, porque você fica preso num ciclo viciante de dor e de autossabotagem. E então eu não tinha noção de nada disso. Mas quando foi que eu finalmente consegui me deparar com a realidade e buscar não, mas aceitar o tratamento e me curar? Quando foi? Ah, Manoel, foi quando você foi no terapeuta, foi quando você foi no psicólogo, foi quando... Não foi. Foi na palavra. Foi na leitura constante da palavra de Deus. Não só na leitura, mas no estudo da palavra. Foi lendo a palavra de Deus que eu comecei a ser confrontada pela própria Bíblia nas minhas ações, nos meus pensamentos e na maneira como eu estava vivendo. E foi através desse confronto da palavra em relação a quem eu era que eu comecei a compreender o que estava acontecendo comigo. Foi então que eu consegui pela primeira vez dar nome à minha dor e entender que a minha dor tinha um nome, e o nome era culpa. E foi quando eu dei nome à dor, culpa, foi que eu compreendi que eu precisava me libertar desta dor, me libertar desta culpa, para que eu pudesse voltar a respirar. E o Senhor me deu as diretrizes. O meu terapeuta foi Cristo. Meu terapeuta foi o Senhor. Foi Ele que foi me conduzindo num processo terapêutico de me dizer como eu deveria agir, como eu deveria fazer, quais eram as ações que eu deveria fazer para me libertar da culpa. E assim eu fiz, e assim me libertei da culpa, e assim comecei a sair do processo de depressão. Meu corpo começou a reagir, meu cérebro começou a voltar à normalidade. Minha vida começou a ter sentido novamente. Então, eu quero deixar registrado isso, que hoje já estou quase, finalizando aí o meu curso de terapeuta, psicanálise eu vou finalizar primeiro, então eu me tornarei uma profissional terapeuta cristã, uma psicanalista cristã. Estou fazendo também o de coaching para entender as ferramentas de transformação do comportamento humano. Mas tudo isso, para mim, enquanto cristã e serva do Senhor, do Deus Altíssimo, não teria a menor validade se não fosse a ferramenta mais poderosa que eu já vi, que eu já encontrei, que eu já me deparei, chamada Bíblia Sagrada. Nada disso faria o menor sentido se eu não tivesse passado pelo psicólogo dos psicólogos, o terapeuta dos terapeutas, o coaching dos coachings, que é Cristo, que é a pessoa de Jesus Cristo e todos os seus ensinamentos para nós. Então, é possível sim nós alcançarmos a cura somente, única e exclusivamente através da Bíblia e através de uma relação de intimidade, um relacionamento de confronto entre Deus e você. É totalmente possível. Acontece que, e aí é que vem a questão, se é totalmente possível, por que então, Emanuele, você demorou 10 anos para alcançar isso?
Por que é então, Emanuele, que há tantos cristãos que estão dentro das igrejas, que amam a Cristo, que amam a palavra e ainda assim permanecem num processo de dor por tempo igual ou maior até do que o que você viveu? É porque, como eu disse, a nossa dor, ela é maior e ela nos cega. E ela nos deixa surdos. Ela faz com que a gente não consiga raciocinar. Os nossos pensamentos ficam conturbados demais. O nosso raciocínio, ele some. A gente vive o tempo todo num estado de alerta emocional. Então, até para que o próprio Senhor, para que o próprio Espírito Santo venha a agir na nossa vida, na nossa mente, a gente precisa o quê? Abrir caminho, abrir as portas para que ele possa ter passagem, para ele se fazer presente. E a gente não consegue abrir essa passagem, por quê? Porque a gente está sendo consumido pela nossa própria dor. Mas, quando eu consegui abrir o caminho e a passagem para que o Senhor fizesse o tratamento em mim, foi algo fácil? Não foi algo fácil. Foi difícil. A gente, quando é confrontado pela palavra, não é fácil. E muitos de nós, por vezes, ao sermos confrontados pela palavra, o que a gente faz? Finge que não entendeu, não ouve, dá de ombros, acha que é coisa da nossa cabeça. E não é. Então, quando o Senhor falou comigo, ele disse, até quando? Foi a pergunta que o Senhor me fez. Até quando você vai viver desta forma? Até quando você vai viver mendigando afeto? Até quando você vai permitir que a sua vida seja dessa maneira? E eu falei, Senhor, por mim, não quero mais. Eu quero acabar, eu quero encerrar com isso agora. E aí ele falou assim, então, vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que fazer... E aí foi quando o Senhor me ensinou o primeiro princípio bíblico. E foi o primeiro princípio bíblico que me tirou do afundamento. Sabe? Literalmente, sabe aquele negócio de areia movediça? Que quanto mais você se debate, mais você afunda? Me tirou da areia movediça. Que foi entender que amar a Deus acima de todas as coisas, quem ama a Deus acima de todas as coisas, já se blinda automaticamente de 50% de todo e qualquer problema na vida. Porque se a maior parte dos problemas, das dificuldades que nós temos, das dores que nós enfrentamos, tem sempre a ver com alguém, tem sempre a ver com o outro, 50% no mínimo das dores, dificuldades, pesos e problemas que nós temos tem a ver com o outro, com alguém. Então, se eu amo a Cristo, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu já blindo automaticamente 50% dos problemas da minha vida, no mínimo. Porque se Cristo é a minha prioridade, se Ele é o meu primeiro amor, se o que eu faço para Ele, se o que eu faço por Ele, se eu vivo por Ele, se eu caminho por Ele, se eu faço alguma coisa, faço para Ele, eu automaticamente deixo de me importar com a opinião alheia, eu deixo de amar mais aos outros do que a Deus, eu deixo de entregar para os outros mais do que a Bíblia me ensina a entregar. Eu deixo de me importar com o que as pessoas dizem a meu respeito. O que as pessoas falam ou fazem em relação a mim ou contra mim já não me causa mais dor. Porque o meu olhar não está no humano. O meu olhar não está na terra. O meu olhar está onde? Está no céu. Meu olhar está em Deus. Então, se eu consigo amar a Deus verdadeiramente acima de todas as coisas, eu já blindei 50% dos meus problemas. A questão é que nós vivemos acreditando, a gente tem a presunção, a gente tem a expectativa de que a gente já ama a Deus acima de todas as coisas. Mas, de fato e de verdade, nós não amamos. Nós não temos o Senhor como nossa prioridade de vida.
Nós não o colocamos acima de todas as pessoas. E a grande prova disso, Abraão. Abraão, quando Deus pede a Abraão o seu único filho, Abraão imediatamente tem a disposição de entregar. Por mais que ele não compreenda, por mais que ele sinta uma dor absurda e dilacerante, por mais que ele tenha a esperança de que o Senhor vai mudar de ideia, talvez, mas ele, em nenhum momento, ele questiona ou dá para trás. Ele age. Ele vai, com dor mesmo, na direção que o Senhor o chamou. E essa não foi a primeira vez que Abraão fez isso. Quando Deus fala para ele sair da terra dele e caminhar na direção de uma terra que o Senhor mostraria, e ele vai sem GPS, sem mapa, sem saber para onde está indo, o que ele vai encontrar lá, e ele pega mulher, pega suas riquezas, seus bens, seus servos, e sai e vai. Essa é uma pessoa que de fato ama a Deus acima de todas as coisas, que tem Deus como prioridade, porque não questiona o agir de Deus, não questiona as ordenanças de Deus, simplesmente faz. Então, quando o Senhor disse para mim, você até me ama, você gosta de mim, você tem simpatia por mim, eu sei que você, acha que é fechamento comigo, Deus falou, Mas você não me ama acima de todas as coisas. Porque, na verdade, você ama a alguém acima de todas as coisas. Inclusive acima de você mesmo. Então, você ama a pessoa. Você não me ama e você nem ama você. E ter que lidar com isso, com essa verdade, é dolorido demais. E aquilo se transformou num ídolo. E aí você precisa abrir mão do ídolo. Você precisa romper com o ídolo. Você precisa se afastar do ídolo para viver o quê? Uma nova vida, uma nova realidade que o Senhor tem para você. E foi através desse primeiro passo que todos os demais passos na minha vida se consolidaram. Vou dar um exemplo mais recente. Me casei, já estou 10 anos casada com o meu marido, Rômulo, e nós éramos, antes de nos casarmos, nós éramos melhores amigos. Nós fomos amigos durante 10 anos, para depois começar a namorar, depois noivamos e casamos. E já estamos casados agora, já fazem 10 anos. Então, 10 anos de amizade, com 10 anos que nós somos casados, então nós já temos aí 20 anos de história, E quando eu me casei com ele, a ideia foi a seguinte, cara, eu tô casando com o meu melhor amigo. Nunca mais vou ter problema de relacionamento na vida. A partir de agora, minha vida no que diz respeito à vida sentimental vai ser a vida mais feliz, mais tranquila que existe. Por quê? Porque eu tô casando com alguém que eu conheço. Alguém que eu sei como é, de que jeito é, dos defeitos e também das qualidades. Eu achava que eu não ia ter problema. Afinal de contas, são 10 anos de amizade. E aí eu casei. E depois de 2 anos, 3 anos de casado, eu já estava vivenciando dramas e problemas dentro do meu casamento que eu imaginei que jamais fosse capaz de passar. Afinal de contas, eu tinha casado com alguém que eu conhecia. E aqueles problemas relacionais dentro do meu casamento chegaram num nível tão insuportável a ponto de eu pensar, o que eu fiz? Para que eu casei? Para passar por dores de novo? Para ter problemas de relacionamento de novo? Foi para isso que eu casei? Então, se eu ainda fosse a Emanuele do passado, a que não amava a Deus acima de todas as coisas e que não cumpria os princípios da palavra de Deus, provavelmente o que eu teria feito para solucionar aquela situação seria me separar, ou pior, se fosse a antiga Emanuele do passado, a que não era nem convertida ainda, era viver na bandalheira, continuar casada e fazer as coisas ao meu modo.
trair, buscar outras maneiras que eu achava que seriam suficientes para calar aquela dor que eu estava sentindo dentro de mim. Fala aí, Toninha, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Então, a Emanuele do passado seria infiel. A Emanuele que já era cristã, mas que não amava Deus acima de todas as coisas, seria a Emanuele que pediria o divórcio. Mas a nova Emanuele, a Emanuele que, além de ser cristã, é a Emanuele que ama a Deus acima de todas as coisas. Oi, Carolzinha. Essa Emanuele aprendeu a amar com o amor de Coríntios. Aquele amor sincero, um amor que é paciente, um amor que é benigno, um amor que não deseja o mal, um amor que é capaz de suportar, um amor que ultrapassa as barreiras da dificuldade, dos problemas, e que busca resolver. E resolver do jeito certo. Não resolver, às vezes, com a pessoa. Porque às vezes a pessoa não tem a capacidade para te dar a resolução. E era o caso do meu marido. Mas buscar naquele que é capaz de trazer solução para todas as coisas, que é Cristo. Então chegou um momento do meu casamento que eu fiz o quê? Eu entreguei nas mãos de Deus a minha relação, eu entreguei o meu marido nas mãos do Senhor e disse, Deus, o seguinte, eu casei, eu disse que dessa vez eu não iria separar, eu disse para o Senhor que dessa vez eu não iria cair nos mesmos erros do passado de traição, para aplacar as dores que existem em mim com relacionamentos frívolos, com prazeres momentâneos. E então, se eu tomei essa decisão, eu vou manter ela. E eu vou manter ela, Deus, não porque eu amo o meu marido acima de todas as coisas, mas porque eu amo ao Senhor acima de todas as coisas, porque eu amo a Cristo acima de todas as coisas. E eu entendo que eu já errei no passado, eu já fiz tudo o que eu não deveria fazer, eu inclusive já traí, eu já me divorciei, eu já me separei, e agora eu não vou mais fazer isso novamente. Então estou entregando nas tuas mãos para que o Senhor resolva essa causa. E descansei em Deus. Quando a pessoa não está nem aí para Deus, para autoconhecimento, para transformação. A maioria não está. A maioria não está. Essa é uma decisão que ela é literalmente unilateral. É você e Deus. É você crer que o Senhor é capaz de mudar. E quando eu digo mudar, não é necessariamente mudar a pessoa, mas às vezes é mudar você para você lidar com a pessoa. Foi o meu caso com o meu marido. Deus mudou meu marido? Sinceramente. Até porque, na verdade, nós descobrimos no caminho, no processo de todas esses problemas que nós vínhamos enfrentando, nós descobrimos, e foi através de uma palavra do Senhor, foi uma revelação de Deus para mim, em primeiro lugar, talvez até porque eu era a pessoa que mais estava sofrendo, e depois, 3 meses depois, uma confirmação para ele, onde eu estava assistindo uma série na TV, chamada The Good Doctor, e eu assistindo aquela série, eu falei, gente, Rômulo faz isso. Caramba, Rômulo faz isso. Gente, Rômulo é assim. E aí o Senhor falou comigo, Rômulo, seu marido, é autista e não sabe. Eu falei, quê? Como assim? Que história é essa? Eu falei, o que eu faço com essa informação? Ele falou, nada. Eu tô falando isso para você saber que eu ouvi a sua oração e que eu estou tratando, que eu estou cuidando. Você precisa continuar tendo paciência. Precisa continuar se mantendo fiel. Não é fiel ao meu marido. É fiel a Deus, porque quando eu sou fiel a Deus, eu sou fiel aos outros, automaticamente. Porque se eu não traio a Deus, eu não traio os seus princípios, eu não vou trair os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, passam sempre pelo outro. Então, automaticamente, amar a Deus acima de todas as coisas e não trair a Deus, eu não vou trair o outro, seja o outro quem for.
E então eu me mantive fiel a Deus, esperando pacientemente que ele resolvesse aquela situação, que para mim como humana estava insustentável. Meu casamento estava a ponto de acabar. Eu não estava feliz. E aí eu pedi para que o Senhor resolvesse aquilo. Então o que Deus fez? Primeiro, ele me anestesiou. E aí a anestesia veio do próprio Deus. Eu não precisei buscar anestesia em nenhum vício, em nenhuma substância. Eu não busquei anestesia em sexo sem compromisso. Eu não busquei anestesia em bebida. Eu não busquei anestesia em remédio, em drogas lícitas. Eu não busquei anestesia em nada que viesse a me machucar mais, a trazer ainda mais malefícios para mim e que desagradassem ao Senhor. Então, o próprio Senhor foi a minha anestesia. Ele anestesiou os meus sentimentos. E eu parei de sentir dor. Também não sentia amor, não sentia nada. Tava ali, ó, flat. Era como se eu estivesse morando com o meu melhor amigo dentro de casa. E então, o tratamento começou a acontecer. Foi do dia para a noite? Não. Foi rápido? Não. Mas foi necessário. 3 meses se passaram. E então o Senhor falou para ele, depois de uma crise absurda que nós tivemos no nosso casamento, por causa de uma coisa ridícula, que foi uma fita isolante. Sabe aquelas fitas isolantes preta de que você coloca no fio? A gente teve uma discussão absurda homérica por causa daquela fita. Aliás, a gente teve não. Ele teve uma discussão comigo por causa de uma fita isolante preta, que custa R$3,50. E o negócio foi para um grau tão grande que ele pegou e falou assim, acho que ele mesmo se deu conta e falou assim, cara, não é possível. O que tá acontecendo? E aí a gente brigou, ele ficou no quarto lá trancado, eu fiquei no meu canto. No dia seguinte ele saiu, foi fazer a corrida dele. Eu tava lavando louça. E aí eu olhei pro céu assim, falei assim, lavando louça, eu falei assim, Senhor, vou te falar, hein? Eu tô aqui porque eu amo o Senhor. Eu tô aqui porque, olha, vou te falar, meu compromisso contigo é grande. Porque se não fosse, meu Deus do céu, esse homem tá muito maluco. Mas eu disse pro Senhor que eu ia entregar nas suas mãos e nas suas mãos está entregue. E uma lágrima escorreu. 15 minutos depois, o homem que tinha saído bater na porta, por causa de uma fita isolante do dia anterior, de uma briga que ele arrumou, que eu não briguei com ele que brigou comigo, volta, se ajoelha na cozinha, nos meus pés, chorando, aos prantos, e diz assim, eu não sei porque eu estou te pedindo perdão. Ele falou isso chorando, tá, gente? Eu não sei porque eu estou te pedindo perdão, mas o Senhor, que eu amo, me fez voltar aqui e pedir perdão pra você. Eu não sei por quê, porque eu acho que eu tô certo. Foi exatamente isso, gente. Eu acho que eu tô certo. Mas eu sou um escravo dele. Veja, ele também ama a Deus acima de todas as coisas, o meu marido. Ele tem as dificuldades dele, ele tem os problemas dele, ele é autista sim, mas ele é um servo do Senhor. E isso facilitou o processo, eu creio. Porque se ele não fosse, aí eu acredito que seria um pouco mais complexo, né? Mas ele também ele dava abertura a Deus para ouvir a voz do Senhor. Então Deus fez ele voltar, se ajoelhar, me pedir perdão do jeito dele, mesmo dizendo que ele não sabia o porquê, mesmo dizendo que ele achava que estava certo, mesmo ele achando que não tinha motivo para aquilo porque a errada era eu, certo? Ele fez, em cumprimento à palavra que Deus falou com ele. Beleza, ficou em casa, passamos o dia sem nos falar, ele ficou no canto dele. E no dia seguinte, pela manhã, no café da manhã, ele sentou ao meu lado e falou assim, eu posso conversar com você? Eu falei, claro, amor, pode falar. E ele falou assim, eu não sei se você vai acreditar, mas essa noite eu passei uma crise muito grande. Eu passei a noite em oração, perguntando para Deus, por que que eu estou agindo desta forma? Por que que o nosso casamento está indo por esse caminho? Se eu sei que eu te amo, se eu sei que você é a mulher mais importante da minha vida, por que que as coisas estão tão ruins? E o Senhor me respondeu. Só que eu não sei se você vai acreditar. Quando ele terminou de falar acreditar, eu falei assim, eu já sei. Deus falou que você é autista? E ele falou assim, como você sabe disso? Eu falei assim, eu sei disso há 3 meses. Há 3 meses atrás o Senhor me contou. Só que ele disse que
Era pra acalmar o meu coração. Não era pra fazer nada com essa informação em relação a você. Era só pra dizer que ele tava no controle. E ele começou a chorar. Ele ficou, né, obviamente, num estado emocional sem entender como é que aquilo estava acontecendo. E ele diz, mas como assim você sabe disso? Como foi que isso aconteceu? Me explica isso melhor. E eu contei pra ele como tinha acontecido a história. E ele também me contou como tinha sido, como é que ele ficou sabendo. E então foi a partir dali, dessa descoberta feita pelo Espírito Santo, que nós nos reaproximamos. Eu o perdoei, ele me pediu perdão, mas mesmo que ele não tivesse pedido, eu já havia perdoado, certo? Ele também começou a se entender, e a partir então da cura, através do Espírito Santo, nós fomos buscar os médicos. Fomos buscar os psicólogos, os especialistas, para poder confirmar o diagnóstico, para ajudar ele nesse processo de descobrir. E agora, eu faço o quê? Como eu lido com isso? Então, veja você, eu acabei de contar duas histórias. Minha história do passado, com o meu relacionamento anterior, onde era um relacionamento onde eu era uma pessoa dependente emocionalmente, onde a pessoa era o meu Deus, onde eu fazia tudo pela pessoa, onde o centro de gravidade da minha vida era o outro. E então eu mudei, eu transformei quando eu coloquei Deus acima de todas as coisas e não a pessoa. E aí, a mesma coisa, segunda história, acontece no meu relacionamento já casada. Só que agora, olha a diferença. Eu já não era mais a Emanuele do passado. Eu já era a nova Emanuele. A Emanuele que tinha Deus como centro da sua vida. O centro do meu universo, da minha gravidade, não era mais ninguém. Também não era eu mesma. Era o Senhor. Era o próprio Deus. Quais eram as características dele que levaram a crer que ele era autista? Porque pelo que eu entendi, vocês não se deram conta disso até então. Na verdade, Flávio, ele tinha e tem, né, uma série de características do dia a dia que me irritavam profundamente e que eu achava que ele fazia aquelas coisas para me aborrecer. Na minha cabeça é porque ele era desleixado, na minha cabeça é porque ele não se importava comigo, na minha cabeça é porque ele não me amava. Eu tinha essas crenças de que a maneira como ele era e como ele lidava comigo e com o nosso casamento era, na verdade, um desleixo da parte dele. Tem muitas mulheres que têm autistas e não sabem, está sofrendo. E não sabe mais que tem que mudar. É você e Deus vai te ajudar. Exatamente. E aí, é isso mesmo, Toinha. E aí, vou te dar exemplos, Flávio. Então, vou dar um exemplo. Vou falar uma coisa muito boba, assim, boba mesmo, tá? Mas, pra você ter uma noção dos detalhes. Vamos supor, você faz compras na sua casa? Com a sua esposa, né, tal? Ou não faz com ela, mas vai fazer sozinho, não sei. Meu marido, não importa quantas vezes eu fale, não há uma questão de treinamento, de educação suficiente que explique para ele, por exemplo, que tudo que é mole não coloca embaixo no fundo da bolsa, no fundo do carrinho, que você bota as coisas duras no fundo e as coisas moles em cima. Para quê? Para que elas não amassem, para que elas não quebrem, para que elas não se degradem, né? E ele era incapaz. Então, assim, se eu ia fazer compra, eu fazia tudo da maneira correta, né? Então, pão em cima, ovo em cima, fruta em cima. Se ele ia fazer, o pão chegava completamente destruído, a fruta destruída, o ovo destruído. E eu falava isso com ele, eu falava assim, amor, você não viu que você botou o pão embaixo, não sei o quê? Ele olhava pra minha cara, como se eu estivesse falando assim uma coisa extremamente absurda, e falava assim, mas qual o problema? Eu falo, mas você não tá vendo que o pão tá completamente amassado, que a banana se desfez, que o ovo quebrou? Tá, mas e aí? Não vai comer o pão, não vai amassar do mesmo jeito? Eu falava, gente, não é possível, isso é uma coisa boba. Agora vamos uma coisa mais séria. A gente casou. E aí, você casou, você tem família. E eu penso assim, vai ter aniversário de um primo, casamento de uma tia, velório de não sei quem, festa de aniversário. E aí eu falava assim, amor, final de semana vai ter festa do fulano, não sei o quê, convidou a gente pra ir. Ele falava assim, não, beleza, vai lá você, eu não vou não.
Como assim? Não vai, não? Mas por que você não vai? Ah, não vou, não gosto de gente, não gosto não quero, não tô me sentindo bem, não é muita... Ele não falava isso muita gente, hoje ele fala, porque hoje ele sabe, né, o que é. Mas na época ele não falava, ele não sabia expressar. Então ele dizia que não queria ir, e não sabia explicar o porquê. E na minha cabeça, eu entendia que ele não queria ir, por quê? Ou porque ele não gostava da minha família, ou porque ele não gostava de andar comigo, ou porque ele não queria estar comigo nos lugares. E eu, casada, eu ia pra todos os eventos sozinha. Festa, aniversário, casamento, velório, não importa o que fosse. Eu tava sempre sozinha. Final de semana, a gente trabalhava a semana toda. Um terceiro exemplo. Trabalha a semana toda. Final de semana, geralmente, o que a mulher quer fazer? Quer sair de casa, né? Quer ir pro cinema, quer ir pro shopping, quer ir pra praia, quer fazer um passeio, quer fazer não sei o quê. E ele não queria fazer absolutamente nada. O grande prazer da vida do meu marido é ficar dentro de casa, sozinho, no máximo comigo. E ainda assim, cada um no seu cômodo, porque a gente não dorme no mesmo quarto. Cada um dorme no seu quarto. Porque os hábitos noturnos dele, isso é um outro problema. Os hábitos noturnos dele para dormir, para mim, são insuportáveis. Então, por exemplo, ele assiste uma série. Ele assiste a mesma série há 10 anos. Todas as noites. Para dormir. E só dorme com aquela série. E aí ele fica com aquele negócio ali falando, repetindo as mesmas coisas o tempo todo. Então, assim, dei exemplos diversos, de bobinhos a algumas coisas mais sérias. E essa, por exemplo, da fita isolante, que foi a grande briga que gerou essa consciência, na verdade, foi o seguinte: ele comprou essa fita isolante que custa R$3,50 e na cabeça dele, ele comprou a fita isolante para consertar alguma coisa relacionada ao nosso carro. Então, na cabeça dele, a fita isolante era da onde? Do carro. Então, ele comprou, usou no carro e guardou. E aquela fita isolante só poderia ser utilizada novamente aonde? No carro. Em nenhum outro lugar. E aí eu precisei da fita isolante para consertar a nossa torradeira. Torradeira de fazer pão. E aí eu falei assim: amor, aonde está a fita isolante que você comprou? E ele falou assim: pra quê? Eu falei assim: pra eu usar. Não, mas vai usar como? Eu falei: Rômulo, eu só quero a fita isolante. Você pode me emprestar a fita isolante? Não, mas a fita isolante eu comprei para fazer um negócio no carro. Eu falei: ok, mas eu vou usar um pedaço da fita isolante para consertar a nossa torradeira, que amanhã de manhã nós dois vamos tomar café. Eu não tô usando pra uma, sei lá, pra o quê? Cara, ele entrou em crise, porque na cabeça dele, a fita isolante que foi comprada para ser utilizada no carro, só podia ser utilizada no carro. Não podia ser mais utilizada em lugar nenhum. O que para pessoas que não são neurodivergentes, pessoas, né, pessoas, agora eu fiquei na dúvida se é típicas, né? Nós somos típicos, que nós somos os normais, e eles são os atípicos, que são os neurodivergentes. Aquilo não fazia sentido. Uma fita isolante você compra para usar onde você precisa, em qualquer lugar, e não só no carro. Tá rindo, Flávio? Só eu sei, o que eu sofri e o que eu ainda sofro. A questão é que hoje eu já não sofro mais, porque hoje eu levo tudo isso na brincadeira. Hoje tudo isso virou motivo para risada. Hoje em dia tudo isso virou uma coisa leve, mas não era leve no passado, sabe? Então, assim, a fita isolante foi o motivo da grande crise. Gente, é uma crise real, de bater porta, de falar alto. Ele passou pelas... Eu falei assim: você não vai me dar fita isolante, não? Eu vou achar. Comecei a procurar nos lugares, achei. Ele ficou: não pode usar, não sei o quê. E eu falei: eu vou usar a fita isolante sim. Levei pra sala, comecei a consertar um negócio. Quando ele passou na sala, viu eu usando. Olha, loucura. E eu falava assim: Deus, meu Deus, eu casei com um maluco? Juro, gente, eu achava, em algum momento, tinha momentos que eu achava que eu tinha casado com uma pessoa maluca. Eu falei: cara, casei com um doido, e não sabia. Mas como que esse cara foi meu amigo durante 10 anos e eu nunca vi isso? Surreal. Então, meu casamento, que eu achava que ia ser uma maravilha, que ia ser um doce de morango, que ia ser, nossa, Alice... Não foi. Os primeiros anos do meu casamento foram dificílimos. E aí, quando a gente teve essa revelação da parte de Deus, primeiro eu, depois ele, então a gente começou a buscar ajuda médica, a gente então entendeu o que era, e hoje nós somos um casal que
Eu compreendo que eu tenho um marido que é neurodivergente e que ele pensa diferente. Não só de mim, mas da maioria das pessoas. Que ele tem algumas questões que são dele e que não tem como mudar, porque o cérebro dele é assim. Então por que ele não gosta de ir nas festas? Por que ele não gosta de ir nos lugares? Não é porque ele não gosta das pessoas e nem porque ele não gosta de mim. É porque o barulho dos lugares, a energia, a concentração da energia das pessoas no ambiente, tudo isso afeta ele profundamente. Isso esgota ele mentalmente. Entendeu? Então, assim, o negócio da fita isolante não é porque ele não queria que eu usasse a fita, é porque eles são extremamente rígidos na sua maneira de agir e de ser. Um autista não é flexível. Ele tem padrões rígidos de pensamento. Então, se pra ele uma coisa ele botou na cabeça que é assim e vai ser assim até morrer. Eles são apaixonados por rotina. Eu detesto rotina. Pra mim, as coisas poderiam ser novas o dia todo dia, uma coisa nova, uma coisa diferente, eu ia amar. E pra ele, não. Cada mudança, por menor que seja, é uma dor. Oi, Carolzinha. Então, assim, hoje nós compreendemos essas diferenças e nós sabemos lidar com ela. Então, meu casamento hoje voltou a ser leve e suave, como eu gostaria. Mas durante alguns anos, eu perdi essa leveza. Eu perdi essa tranquilidade que eu buscava dentro de uma relação. Por quê? Por não compreender. Agora, a questão não é exata. A questão maior aqui é como foi que eu lidei? Como foi que eu fiz para lidar com isso? Eu poderia ter ido para uma terapia, poderia ter buscado um psicólogo, poderia ter buscado aconselhamento pastoral, poderia ter buscado, o pessoal fala gabinete, né? Poderia ter feito 1 milhão de coisas, poderia ter feito, sei lá, cursos de relacionamento, mas nem isso eu conseguia fazer. Por quê? Porque ele não queria. Ele falava que não tinha porquê, tava tudo bem. Ele falava assim, mas pra quê? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas pra quê? A gente não tem problema. Na cabeça dele tava tudo ótimo pra ele, não para nós dois. Então, quando o meu posicionamento mediante a situação é que deu o resultado positivo que eu tenho hoje no meu casamento, num curto espaço de tempo, num menor espaço de tempo, em relação ao meu passado, onde eu demorei 10 anos para chegar ao resultado que eu cheguei em muito menos tempo. E tudo isso só foi possível, por quê? Por eu ter colocado Deus acima de todas as coisas. Por entender que nós precisamos ter Deus como centro da nossa vontade em tudo o que nós fazemos, em tudo o que nós imaginarmos, em tudo o que nós empreendermos, nos nossos relacionamentos, sejam eles de que tipo for. Porque desta maneira, Deus consegue ser o nosso terapeuta. Ele consegue ser o nosso psicólogo. Ele consegue ser o nosso coaching. Porque eu estou atenta à voz dele, mantenho relacionamento com ele. E como é que eu mantenho relacionamento com Deus? Eu mantenho relacionamento com Deus através de, em primeiro lugar, leitura da palavra. Tem que ler a Bíblia. Tem que estudar a Bíblia. E não é só domingo na igreja, na escola bíblica dominical, eu nem abrir a Bíblia só no culto. É fazer isso na sua casa. Você e Deus pedindo revelação a Ele sobre a palavra dele. É em oração. É buscar em oração a Deus em tudo. Tá passando por qualquer situação, tá passando por qualquer dificuldade, tá passando por qualquer dor, antes de contar pro colega, pro amigo, desabafar na internet, falar no Facebook, ou seja lá qual seja hoje o meio que você usa para desabafar, vai desabafar com Deus, vai falar com Ele. Ele é o detentor de todas as coisas, Ele pode tudo. Aí, Emanuele, poxa, agora eu tô confuso. Você tá se formando como psicanalista cristã, você tá se formando como terapeuta, você tá se formando como coaching e tá dizendo que a Bíblia é suficiente, que eu não preciso de terapeuta. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso. Pô, Emanuele, mas então você não vai ter cliente. Vou te falar que eu não tivesse cliente nenhum. Que eu não tenha cliente nenhum. Se a palavra de Deus for a sua prioridade, eu ganhei o mundo. A minha missão está sendo cumprida. A minha missão está sendo feita, que é dizer para você que Cristo, a palavra de Deus, é suficiente. Só que
ela não se torna suficiente porque a gente não sabe como usá-la a nosso próprio favor. A gente não chega nesse nível de intimidade, de relacionamento com Deus, para conseguir ouvir a sua voz e deixar Ele dar o caminho terapêutico para a sua cura. Então, por causa disso, já que você está mergulhado na sua dor e você não consegue enxergar ou não consegue ouvir a voz de Deus, se for necessário, busque sim a ajuda de um profissional. Agora, qual é o diferencial de um profissional como eu, por exemplo, que estou me formando, para outros do mercado? Eu sou uma terapeuta cristã. Eu sou uma psicanalista cristã. A base do meu conhecimento é a Bíblia. E eu busco na terapia as técnicas que vão me ajudar a conduzir a pessoa num processo de cura, mas a palavra está no meio. Cristo está no meio. Eu não separo a fé da pessoa em Deus. Oi, meu amor, tudo bom? Eu não separo a fé da pessoa. Tava falando de você aqui agora há pouco, viu, com o povo? Eu não separo a minha fé no Senhor em quê? Das técnicas terapêuticas. Porque as técnicas terapêuticas, elas vão servir para me ajudar a alcançar o que a Bíblia me ensina há muito tempo, mais rápido. Porque talvez a linguagem, a forma, a maneira de conduzir vai fazer você chegar no resultado de uma maneira mais rápida. Porém, se eu não fizesse nada disso e buscasse só o confronto na palavra, buscasse viver pelos princípios da palavra, eu teria o mesmo resultado, Emanuele? Teria. Sim, você teria. Com certeza absoluta. Prova viva na sua frente, aqui sou eu. Tudo que eu alcancei de maturidade emocional, tudo que eu alcancei de maturidade espiritual para o que eu vivo hoje, que graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, é a vida leve e suave que eu sempre sonhei. Aí, Emanuele, tá tudo maravilhoso, tá tudo certo na tua vida, tu tá com o bolso cheio de dinheiro, tu tá conseguindo tudo que tu quer. Não tem nada a ver com isso. Tô dura, tô sem trabalho ainda porque ainda tô estudando, tô sem renda, tô financeiramente apertada, tô com negócios do passado que eu fiz que não deram certo, que eu tenho dívidas até hoje. Meu marido continua sendo autista, não foi curado do autismo. A questão é que, quando você tem maturidade emocional e espiritual, você sabe lidar com as situações da vida. Você sabe lidar com aquilo que se apresenta diante de você. Você não se desespera e você não busca anestesias momentâneas que o mundo nos oferece para poder suportar as dores que o mundo nos apresenta, os desafios que o mundo nos apresenta. Você passa a ter consciência de que você tem um caminho correto para buscar a cura, para buscar o equilíbrio, para buscar a solução do que você está vivendo. É esse o grande diferencial. É aquela coisa do 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda e você não vai ser atingido. É assim, o mundo tá pegando fogo. E o Trump, o Lula, a Venezuela, não sei o que, e tu tá tipo assim... Tipo assim, tá, é assim, e daí? Isso muda o que na minha vida? Quem governa a minha vida, assim, desculpa, não é ninguém, é Deus. Meu marido não governa a minha vida, eu não governo a minha vida, presidente não governa a minha vida, política não governa a minha vida, ninguém governa a minha vida. A única pessoa que governa a minha vida é o Senhor, mais ninguém. Palavra pra mim só serve dele. Se não for dele, elogio só o dele, crítica só dele, só do Senhor. Do resto, é resto, meu. Não entra. Seja bom ou seja ruim, não entra no meu coração. Não entra. Por quê? Porque hoje eu aprendi a blindar as minhas emoções, blindar a minha mente, blindar o meu coração. E é possível alcançar isso? É possível. Seja com a palavra de Deus, seja em oração, seja só você e Deus, seja através da ajuda de terapias, de psicanalistas cristãos que te ajudem nesse caminho, tá? Se você é capaz de conseguir isso só com a palavra de Deus, só você e Deus, amém, glória a Deus. Cara, cai dentro. Deus é o melhor médico que existe no universo.
Não é capaz? Tem dificuldade? Busque ajuda sim de um psicanalista, de um terapeuta que tenha bases cristãs, que não vá na terapia tentar desconverter você. Deus abre a porta onde não tem Jesus, eu estou trazendo, vai dar tudo certo. Amém, eu tenho certeza que vai. Obrigado, Toninha. Meu marido falou do desafio de estar casada com autista. É um desafio, só Jesus. Mas hoje tá mais leve, tá? Hoje eu tô mais alinhada com você, galera. Glória a Deus por isso. A gente vai se ajustando. Esse final de semana ele foi até com uma festa de aniversário comigo, dançou e tudo. Passou mal, sofreu, mas foi para me agradar. Então assim, a gente tá conseguindo chegar no meio termo onde fique bom pros dois. Então, amados, meus amigos, meus irmãos aqui dos revolucionários. Então, hoje, eu quis trazer para vocês isso, como eu disse, porque eu quero deixar registrado, eu quero deixar gravado para qualquer pessoa, do presente ou do futuro, entender e saber que, não, eu não abri mão da palavra de Deus. Não, terapia nenhuma, nem psicanálise nenhuma é mais forte, é mais poderosa, é mais eficaz do que o Cristo, do que a palavra de Deus. Nada no mundo é e nem será, nunca, nem hoje, nem nunca. Porém, se nós temos a terapia, se nós temos a neurociência, se nós temos o conhecimento que a ciência nos dá para compreender o cérebro humano, para poder colocar em prática o que a Bíblia nos ensina de uma maneira mais rápida, mais eficiente e colocar isso em prática mais rápido, ok, vamos usar isso a nosso favor. Mas nunca, jamais abrirei mão da palavra. Nunca, jamais acharei que terapia por si só, sem a ajuda, sem o auxílio do Espírito Santo, sem a direção de Deus, será capaz de mudar alguém tão profundamente como mudou a mim. A minha essência mudou. Eu não sou mais a mesma Emanuele. Eu sou uma nova Emanuele. Completamente mudada e transformada. E não é mudada e transformada na maneira de ser, não é no cabelo, não é no jeito de falar, não é na roupa que eu uso. Tem nada a ver com isso. É transformada na essência. Aqui, ó, no profundo, no mais profundo da minha mente. Eu tenho uma mensagem lá no Instagram, no YouTube, já tô caminhando pro final pra gente poder encerrar por hoje. Oi, Rosa, tudo bom? Bom te ver aqui de novo. Lá no YouTube eu tenho algumas mensagens. Se você não me segue lá no canal do YouTube, acho que vale a pena você seguir lá, ouvir algumas mensagens minhas, tem mensagens lá muito bacanas, porque realmente é o Senhor que me inspira para essas mensagens. E tem uma mensagem que faz parte do grupo dos princípios espirituais que transformaram a minha vida. Eu tenho alguns princípios basilares que são fundamentais para eu ser quem eu sou hoje. E um deles não basta fazer o certo, é necessário pensar certo. Eu posso dizer para vocês que foi o último pilar que Deus tratou comigo. Foi quando Ele me ensinou que não bastava Ele me tratar nas minhas ações externas, mas que Ele precisava me tratar no mais profundo da minha mente, para que eu pudesse pensar da maneira correta e não só agir da maneira correta. Que não bastava que as minhas ações não fossem impuras, mas os meus pensamentos precisavam ser puros também. E aí eu chamo isso de o último estágio da conversão do cristão. É quando Deus já mudou o seu caráter, Ele já mudou a sua maneira de agir e agora Ele vai mudar a sua maneira de pensar. Esse é o último estágio da conversão de um cristão. Quando você tem ações alinhadas com os seus pensamentos para o que Cristo nos ensina. E sinceramente, eu não sei até que ponto a terapia por si só ou a psicanálise por si só seria capaz de chegar num grau tão profundo dentro da minha alma. Mas Cristo foi. Cristo é. Então eu espero sinceramente que a minha mensagem de hoje, que a palavra, minha história, de alguma maneira inspire você, mostre para você que é possível. Existe um caminho e esse caminho
está apontando sempre para a cruz de Cristo, e que se você, porventura, não for capaz de alcançar isso sozinho, junte-se a nós. Eu estou aqui num movimento chamado Movimento da Dor e Leveza, e estou tentando trazer de maneiras diferentes para que cada pessoa tenha sua maneira de ser, de entender, possa usufruir desse conhecimento que eu adquiri. Então eu escrevi um devocional, que está à venda aí no link na bio do Instagram, chamado Devocional da Dor e Leveza. Eu faço lives no YouTube, eu estou ensinando sobre a palavra, eu estou montando um clube da Bíblia que a gente ainda não lançou, mas vai lançar. Eu estou fazendo essas lives aqui no Instagram, eu estou me formando. Então, assim, o que eu posso fazer para entregar e ajudar as pessoas a sair mais rápido do que eu passei, eu estou fazendo. Mas a ação de buscar isso, ou de acompanhar isso, ou de estar junto comigo nesse movimento, é sua. É você que precisa dar esse passo. Eu estou aqui fazendo a minha parte, então você precisa também fazer a sua. Eu espero sinceramente que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, toque na sua vida, toque na sua mente, no seu entendimento, na sua consciência, e que você possa enxergar em mim essa pessoa que pode te auxiliar. E que se não for eu, que seja outra. Um outro servo do Senhor, alguém que ama a palavra, que prioriza a palavra, para ajudar você nesse movimento da dor à leveza. Porque Cristo já nos deixou essa promessa e a gente só precisa tomar posse. Ele nos deu um jugo suave e um fardo leve. Se a gente vive uma vida pesada, cansada, angustiada, isso não é a promessa de Deus para as nossas vidas, não é o que Ele tem para nós. Amém? Deus abençoe sua vida. Deixa eu ler aqui os últimos comentários. Você vai longe para a glória de Deus, que Deus vai te apresentar para as pessoas. Amém. Obrigado, Toinha. Eu espero, viu? Eu espero em Deus, porque se faço isso, como eu disse, não faço para agradar a homens, nem para glorificar a mim mesma. Faço porque o Senhor colocou esse desejo no meu coração. Afinal de contas, eu sempre fui empreendedora, sempre trabalhei para mim mesma, sempre tive meu negócio, desde 2007, 2009, que eu trabalho por conta própria. Nunca fiquei sem dinheiro, nunca dependi de nada nem de ninguém. E hoje abri mão de tudo isso para começar uma nova carreira, um novo trabalho direcionado para a palavra de Deus, mas não vendendo a palavra, porque a palavra não se vende. A palavra de graça a gente recebe, de graça a gente dá. Então tudo que ela é relacionado à palavra de Deus, de graça eu dou e sempre darei. Qualquer coisa relacionada à palavra. Agora, quando se fala no estudo da ciência, das terapias, do coaching, da psicanálise, que eu vou associar a palavra, aí eu estou vendendo o meu conhecimento. Mas a palavra de Deus eu jamais venderei. Eu acredito que a terapia ela entra quando o cérebro já está doente, onde apenas a fé já não é mais o suficiente. Exatamente, Flávio. E quando também a pessoa já estando doente, ela está tão doente que não consegue mais ouvir a voz de Deus. Porque o cérebro fica num estado de confusão mental tão grande que ele bloqueia uma série ele bloqueia os nossos sentidos. E a gente fica bloqueado, inclusive, para a voz do Espírito Santo. Rosângela mandou uma mãozinha de oração. E é isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Foi um prazer a gente poder falar, eu compartilhar com vocês essas histórias. Sigam lá o meu canal no YouTube, Emanuele Caetano _Manu, é o mesmo nome que está aqui no Instagram, e que a gente possa se encontrar mais vezes para conversarmos sobre essas questões. Tem dias que vão ser conteúdos assim, mais íntimos, tem dias que serão conteúdos mais técnicos, como foi no último encontro, que eu falei sobre ciclos e fases da autossabotagem. É um assunto técnico, é um assunto que eu aprendo onde? Na psicanálise, na neurociência. Não, a Bíblia ela mostra isso também, e eu mostro exemplos de personagens bíblicos que viveram em autossabotagem, mas ali eu não estou ensinando sobre o que a Bíblia fala ou sobre o que a Bíblia fez na minha vida. Eu estou mostrando como que a psicanálise, como a neurociência demonstram isso para nós e como nós podemos, com esse conhecimento, esse aprendizado, acelerar a nossa cura. Amém? Hoje a gente se estendeu bastante aqui, mas foi ótimo, viu? Deus abençoe sua vida e até amanhã às 12 horas. Tchau, tchau.